Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, eu sou psicanalista, terapeuta, e aqui no meu canal eu ensino pessoas como você a superar medos e inseguranças que destroem, que bloqueiam, que impedem as relações. Que tipo de relações? As relações conosco mesmo, você com você mesmo. Saúde, saúde emocional, saúde mental, saúde física, saúde nas relações interpessoais com a família, com os pais, com a esposa, com o marido, com filhos, com os amigos, a saúde financeira, a saúde na carreira, as relações de uma forma geral, né? Mas principalmente as relações que são bloqueadas pelo medo e insegurança, né? Eu estou agora na quinta semana, eu e meus alunos, na quinta semana do processo terapêutico A Origem. E a finalidade dessa live de hoje é falarmos sobre o que está acontecendo nessa quinta semana. E esse nosso programa é o programa Liberdade para Dentro da Cabeça. E o episódio de hoje é Perdoe e se perdoe. O início e o caminho para a superação de medos e inseguranças. Está com um caso de magia. Minha mãe me fez magia quando criança e sofro até hoje com isso. Sabe o que significa isso, Thaís? Na verdade, crença. Crença. E só um novo e melhor pensamento pode tirar você disso. Os pais, as crianças atribuem aos pais uma autoridade muito grande. E lá na infância, você acreditou que sua mãe fez magia. Ela pode até ter feito, mas só vai funcionar se você aceitar, não é mesmo? E aí, o perdão, perdoar passa por isso. Quando você perdoar, você vai romper essa corrente que você chama de magia, tá bom? Então, fica conosco, que nós vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos nessa, então. Tema do nosso programa, nosso episódio de hoje é Perdoe e se perdoe, o início e caminho para a superação, né? Então, vamos lá. Vou dar 5 motivos porque você não perdoa. Quer saber? 5 motivos porque você não perdoa antes de começar a live. Isso aqui é um bônus. Eu já entro dando bônus, hein? Presta atenção, meus alunos. Escrevam aí que essa semana é a nossa última semana do processo terapêutico. E, nossa, o encontrão de sábado vai ser maravilhoso, graças a todo o trabalho que a gente tem desenvolvido desde a primeira semana, desde a semana zero, né? 5 motivos porque você não perdoa. Primeiro, raiva ressentida. E sai na voz assim, nunca vou te perdoar. Essa é uma raiva ressentida. E isso é um motivo por qual você não perdoa. Porque tem lá dentro essa frase. E que sai, nunca vou te perdoar. É isso, raiva ressentida. Tem outra. Você me machucou muito, não consigo esquecer, então, né? Se você não consegue esquecer, você não consegue perdoar. Mas como se perdoar dependesse do esquecimento? Não depende de esquecimento, tá bom? Perdoar não depende de esquecimento. Perdoar é uma elaboração que você vai entender hoje nessa live. Ou se você diz, eu quero que você pague pelo que fez, é uma raiva ressentida, ressentimento, mágoa, né? Que faz com que você nunca perdoe, tá bom? Quero que você pague. Perdoar, perdão, não tem nada a ver com a pena, com o cumprimento de pena, sabe? É diferente, não tem nada a ver com isso. Vamos em frente. Segundo motivo pelo qual você não perdoa, culpa e autoflagelação. Sabe o que é autoflagelação, né? É se maltratar, se bater, se surrar. Flagelo era uma forma de, nos ritos antigos da igreja, né? Ainda hoje existe, e não só a igreja católica, outros, hinduísmo também, salvo engano, que se flagelam, colocam pedaços de ferro na ponta de um chicote, vão se chicoteando nas costas. Isso é autoflagelação. Então, um dos motivos é a culpa e a autoflagelação.
Eu sou culpado por tudo. Tá aí, né, Bia? Quando você diz eu tenho ansiedade e síndrome do pânico, isso é normal, a gente pode ter mesmo, tá? Não é que é normal, a gente pode ter. Mas talvez ter isso seja uma forma de dizer eu sou culpada por tudo, por isso eu estou assim, né? E a culpa e a autoflagelação, eu sou doente, entre aspas, é uma forma de dizer eu sou culpada, né? E eu estou me flagelando, me penitenciando pelo que eu fiz. Eu nunca vou me perdoar pelo que fiz. Olha só, tirou do outro, jogou para você, como se você fosse 100% culpada do que aconteceu, né? Eu nunca vou me perdoar pelo que fiz. Como hoje uma pergunta no story foi: como perdoar minha. O que faço para perdoar minha mãe narcisista e uma família tóxica? Como diz, né? Eu nunca vou me perdoar por ter tido uma mãe assim. Não é culpa sua. Vamos ver esse processo durante a live de hoje. E o último é: eu não mereço ser feliz. Olha só, você não merece ser feliz. Tem um cadinho de vitimismo aí, né? Um pouquinho de vitimismo, né? A Kassugano está perguntando que: oi, tenho muita inveja da conquista das pessoas. O que posso fazer? Ter as suas conquistas, olhar para você, olhar para as suas conquistas, tá? Você também tem conquistas e talvez as pessoas invejem você. Então o lance não é olhar para a inveja que você tem no outro, é olhar para as suas conquistas. Parece que você olha o que está faltando em você, né? Família tóxica é de lascar. Pois é. Será que nós não fazemos parte dela? Qual é a minha toxicidade? Tem que reconhecer nossos lugares. Vamos falar sobre isso também na live de hoje. A live está riquíssima hoje. Terceiro motivo pelo qual você não perdoa: negação e fuga da realidade. Isso nunca aconteceu, está negando. Então você não vai perdoar, porque está lá dentro, você está fechando os olhos para o que aconteceu. Você está exagerando, não foi tão grave assim. É outra forma de dizer: não, isso não aconteceu. Como assim não foi tão grave? Não é? Então, negação e fuga da realidade. Eu não quero falar sobre isso. Pronto. E aí não perdoa. Não querer falar sobre o problema é não perdoar. E quantas pessoas, quantas relações passam por isso? Não quer falar, não quer falar. Poxa, vem cá, vamos conversar. Não, não quero falar sobre isso. Então não vai crescer, não vai se desenvolver, vai ficar sempre amarradinho no passado. Quarto motivo por qual você não perdoa. Isso aqui é bônus, tá, pessoal? A live ainda não começou. Manipulação e chantagem emocional. Só vou te perdoar se você... Olha só. Manipulação, chantagem emocional, nunca vai perdoar, porque está dependendo. O outro vai mudar, o outro vai fazer diferente mesmo de coração? Ou é para essa negociação? Perdão é uma negociação? Não, para, né? Você vai se arrepender de não ter me pedido desculpa. Nossa, então não vai perdoar, você vai se arrepender. Eu vou vingar isso, né? Vou vingar. Olha só o que está acontecendo. Depois, você me deve isso, afinal, eu te perdoei. Nossa. Não, eu vou perdoar você. Eu perdoei você, você está me devendo. É assim mesmo, né? Manipulação e chantagem emocional. Isso não gera perdão. Nunca. Esse perdão não é verdadeiro. É um perdão negativo, um perdão falso. Quinto, julgamento e condenação. Quinto motivo pelo qual você não perdoa de verdade. Você é uma pessoa horrível pelo que fez. Está julgando o outro. O que está faltando aí? O que está faltando? Entender o que acontece na vida do outro. Mas quando você diz isso, você é uma pessoa horrível pelo que fez, você está julgando, condenando, por isso você não vai perdoar. Né? Eu nunca vou confiar em você novamente. Pronto, acabou. Não tá pronta para o perdão. E olha, pessoal, eu ia dizer, vamos combinar o negócio. O combinado vem daqui a pouco. E por último, você não merece ser perdoado. Pronto, ponto final, bateu a estaca, né? Bateu o martelo, jogou a pedra no buraco. Você não merece ser perdoado. Então não vai rolar perdão mesmo. Se isso tem aí dentro de você, cuidado.
é um passo para não perdoar. E o passo para não perdoar é um perigo, sabe, para a vida da gente. Eu vou dizer por quê. Bem, do que nós vamos falar, então, nessa nossa live? Vamos falar de perdoar. E perdoar é algo muito sério na nossa vida, né? É preciso. Para que é preciso? Nós vamos entender, tá? Do que nós não vamos falar. Não vamos falar de perdoar, perdão, enquanto um aspecto religioso, tá? Não tem nada a ver com religião, pessoal. Então não tem aquela história, se você não perdoar, você não vai para o céu. Não estou preocupado com isso. Não é um castigo você perdoar para não ir para o inferno, né? Então não tem nada a ver com religião, tá legal? Isso é uma ciência, ainda que seja uma ciência humana, né? É uma ciência, e explicamos os motivos pelos quais a gente não perdoa, poxa, tá bom? Então agora, já que nós vamos começar, convida seus amigos para participar. Quem sabe rola um perdão entre vocês e uma vida vai melhor. A Céci está dizendo, às vezes penso que perdoei, mas não consigo deixar de ficar falando do acontecido. Isso, você vai entender o porquê. E esse é um grande... As pessoas dizem com muita frequência, Cris, eu já emanei perdão lá na igreja, eu já perdoei, um monte de... no boteco, não é? Mas pode estar uma desses 5 quesitos que a gente acabou de passar, ou vai vir agora na frente que você vai entender, tá? Ótimo. Interessante começar nessa perspectiva, não é, Edna? Vamos em frente, então. Meus alunos aí do processo terapêutico podem fazer pergunta, tá? Se fizer pergunta, joga na tela aí que eu respondo. Vamos lá. O perdão, gente, é um processo individual e único. Tá bom? Então lembra disso. Perdão não é um processo coletivo. Vamos perdoar fulano, todo mundo aqui. Ó, é um processo individual e único. E o que isso quer dizer? Que eu tenho um tempo, eu tenho um momento interno em mim para que eu possa fazer isso. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo. E esse ritmo, ritmo, né? Tipo ritmo musical, ele é marcado pelas nossas reflexões. E é o que eu tenho feito com os alunos no processo terapêutico, levado eles a refletir sobre a vida, refletir sobre os acontecimentos do passado que trouxeram tantos problemas hoje, né? Então, cada pessoa tem seu próprio ritmo, e esse ritmo é marcado pelas reflexões, por aprendizados novos, porque o que a gente aprendeu até 1 minuto atrás vai fazer o que já fez na nossa vida, não vai fazer nada diferente, né? E as transformações internas que a gente pode ter. E para ter transformação interna, eu tenho que mudar meu nível de consciência sobre o mundo, sobre quem sou eu, tá? É um processo individual e único. Se você não crescer, você não faz isso, tá? Você não consegue fazer isso. Um estado de consciência que me trouxe até aqui não é capaz de me levar em outro lugar, a não ser o mesmo. Aspectos do perdão individual. Vamos ver? Liberdade e autonomia. Não adianta você estar condicionada a um perdão. Eu só te perdoo se... Eu só fico com você se... Não adianta fazer isso obrigado, tá? Liberdade de escolha. E autonomia. É você quem deve procurar. Autonomia significa dizer você dar os seus próprios passos. É quase como querer. Se você não quiser, não adianta. Se você não quiser, não adianta. Então, tem que querer, tá? Então, perdoar é um processo livre e autônomo. Você quem deve procurar e desejar. Não pode fazer forçado por ninguém. Lembra papai e mamãe, quando pegava a gente brigando, e abraça seu irmão. Abraça agora seu irmão. Beija ele. Disse eu te perdoo. Não tinha liberdade, nem era autônomo. Não é mesmo? E assim a gente aprendeu, né? Aprendemos errado. Edna,
Você fala de desejo, eu falo de querer. Parece, eles são quase que sinônimos, mas tem uma diferença. No desejo reside a falta. Quando eu desejo algo que eu não tenho, está me faltando, então tem dor no desejo. O querer tem a água na boca, tem a vontade, tem o impulso, sabe? Então é diferente, tá bom? Vamos lá. Outro aspecto do perdão individual é o tempo e a paciência. Né? Tempo e paciência. A Cremilda está dizendo, acho muito mais fácil pedir perdão do que perdoar. Entendeu? Não é fácil isso, tá? Perdoar, talvez, Cremilda, talvez, e nós vamos falar daqui a pouco, porque quando eu perdoo, tenho que ter me perdoado antes. E quando eu peço, por exemplo, às vezes a gente mistura perdão com me desculpa. Eu quero que o outro me alivie algo que é meu. Então é uma dependência. Por ser mais fácil pedir perdão, é como se eu dependesse do outro para me aliviar esse peso. Me perdoa. Eu sou pecador. Eu estou errado. Eu cometi um crime, um delito. Eu errei. Só você pode me perdoar. Negativo. Eu errei contra ti. Vamos sair um pouco disso. Vamos deixar isso no lugar certo. Eu disse que a gente não ia falar de religião, né? Vamos deixar isso no lugar certo, né? Pai, eu pequei contra ti, me perdoe. Não é isso. Às vezes, o aspecto de eu pedir perdão ser mais fácil é porque eu tenho uma certa dependência emocional. Ou porque eu não consigo assumir a minha cota de responsabilidade e nem passar para o outro a cota dele. Entende? Então, mas vamos aos passos, devagarzinho, tá bom? Tempo e paciência. Tempo não significa você ficar parado, esperando 10 anos para que tudo aconteça dentro de você. Tá perdoado, passou o tempo. Não, não é isso. É o tempo dentro da minha busca, dentro das minhas reflexões, dentro do meu aprendizado, dentro da minha vontade do querer me transformar internamente para gerar perdão, não é? Tá? E a paciência, pô, tem que ter paciência com você também. Pô, eu não consigo hoje, não consigo perdoar hoje. Ok, tenha paciência, mas busque ao mesmo tempo, tá bom? Vamos em frente. E acolher as emoções e sentimentos, porque as emoções existem, a raiva existe, é importante você receber isso, é minha, a raiva é normal, é minha, não é? São sentimentos, eu acolho, eu reconheço e me abraço com isso, mas eu quero ultrapassar tudo isso, né? Perdoar-se não está no que o outro enxerga, está dentro do nosso perdão. Ressignificar. Parabéns, Diná, parabéns. E o auto-perdão, não é? Eu me perdoar. Olha que todos esses 4 itens que eu acabei de falar têm a ver comigo, não a ver com o outro. Tem a ver comigo. E ele termina em auto-perdão. Reconhecer o que eu sou, para sim, essa é a humanidade, agora eu posso reconhecer o outro. Tá bom? Nós vamos falar sobre o porquê é difícil perdoar. O que eu perco se eu não perdoar. O que eu ganho em perdoar e algumas dicas, tá bom? Vamos falar isso. Então, vamos começar a live aos 20 minutos, que já está para acabar. Por que, gente? Por que é difícil perdoar? Vamos entender um pouquinho? Primeiro, porque é um aprendizado. É um aprendizado. Eu aprendi na infância o que era perdoar. E o que não era, principalmente, quantas mágoas, quantas vezes o meu pai ficou de cara emburrada com a gente, quantas vezes minha mãe ficou sem falar comigo, não é? Eu aprendi o que é perdoar ou não perdoar. Gabaritos familiares que nós estudamos na nossa segunda semana do processo terapêutico são conclusões cognitivas, mentais, emocionais e comportamentais juntas que me fazem entender o que é perdão ou não.
Então, por que é difícil? Porque eu aprendi assim. Garoto mal, você não vai ganhar. Significa que, e quando eu errava, eu apanhava, tinha que ser castigado. Agora, se eu fui castigado, por que quem fez erro comigo não pode ser? Eu aprendi que existia um ato de retribuição, não é? No mal. O mal feito tem que pagar. Eu aprendi isso porque eu apanhava. Eu era castigado, né? É, a Laudilene está perguntando, eu não sei se você está perguntando ou afirmando, tem coisa que é imperdoável. Olha, isso a gente pode deixar para Deus resolver. E eu vou dizer, se ele resolver, ele vai perdoar, tá bom? Porque ele entende quem somos nós. Mas entre nós não estamos falando de justiça. Nós não estamos falando do que é certo ou o que é errado. Nós não estamos falando em punição ou não punição. Nós estamos falando em perdoar. É totalmente diferente, mas continua que eu vou chegar nesse ponto para você poder entender, tá bom? Eu sei, Roquinho, eu sei que é difícil. Roquinho está dizendo, mas quando nos magoam muito, o perdão é difícil. E isso é mesmo, nós vamos ver. Segura aí. Livena, um colega de serviço traiu minha confiança quando percebi, não briguei, simplesmente me afastei. Não tenho raiva dele, tenho como um aprendizado para a vida, nem sempre podemos confiar. Ok, é diferente, né? É diferente. Uma coisa é você tomar cuidados, outra coisa é perdoar. Por quê, né? A crítica é falta de perdão? Não necessariamente. A crítica, Lucilena, pode me levar a não perdoar. A crítica, mas a crítica pode ser uma visão sobre mim mesmo, traumas de infância, bloqueios, tá? Por que é tão difícil perdoar? Por causa de uma cultura social. Foucault escreveu um livro sobre punições, sabe? E ele descreveu como era feita a punição. Amarrava as pernas e os braços em 4 cavalos. Cada cavalo puxava uma parte do corpo. E ia puxando, 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 puxando até arrancar fora do corpo da pessoa. Era a forma de pagar pelos males. E, socialmente, a nossa cultura social, ela quase que coloca na nossa mente que o mal deve ser pago, retribuído na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente, talião, coisa mais antiga do que Jesus. Tem muita coisa a respeito disso. Mas quando nós chegamos nas nossas relações próximas, nós estamos tão embebecidos, encharcados dessa cultura social, que a gente quer que o outro pague, que ele sofra. Assim como nós vivemos a nossa família, eu falei sobre aprendizados. Soma a isso a meritocracia, que eu tenho que merecer o perdão. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que pagar alguma coisa para o meu devedor. Entende? E às vezes eu que tenho crédito dele, você fez um mal para mim, eu não aceito. Como a colega disse, tem mal que não pode ser beneficiado, não tem mérito. Então, não vou ter perdão nunca. Mas o que isso gera na nossa vida? O que isso gera? Influências no processo de perdão. O que influencia? O autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu sou capaz de perdoar. Porque o perdão começa comigo. Né? Quanto mais eu me conheço, aí eu vou entender o que me levou a todo esse acontecimento, sabe? Então, autoconhecimento é das influências fantásticas para o processo de perdão. Se você tem dificuldade de perdoar, conheça-se mais. Conheça-se mais. Né? A empatia é uma outra influência no processo de perdão. O que é empatia?
é calçar o sapato do outro. E quando eu calço o sapato do outro, eu sou capaz de dizer, talvez se eu estivesse no lugar dele, eu faria pior do que ele fez. Entende? Então, empatia não significa perdoar tudo. Quem tem aqui uma grande mágoa pode estar ficando revoltado com o que eu estou dizendo. Por quê? Porque não vou perdoar isso que me fizeram. Meu pai abusou de mim na infância, abusou sexualmente até os meus 18 anos de idade. Eu não vou perdoar isso. Sabe por quê? Porque você continua com ele amarrado em você. Por isso você não perdoa. O perdão não é para ele, é para você. Entende? Mas vamos em frente. Autocuidado. E autocuidado com você, com seu corpo, cuidar da sua alimentação, da sua saúde física, dos seus pensamentos, das suas emoções, do seu conhecimento, do seu trabalho, do seu cuidado financeiro com a vida. Tudo isso reflete e influencia o processo de perdão, porque quanto mais você se ama, mais você está livre. Você não precisa dessas amarras negativas. Aqui na praia, nessa época de chuva, tem forma-se muita poça de lama. Aquela lama meia clara, né, por causa da areia e tudo mais. Mas é que também o pessoal está chegando e construindo em áreas de alagado. E para construir numa área alagada, eles têm que soterrar, né? Leva aterramento, leva caminhões de terra e constrói alto. A água que deveria escoar para esses alagados não escoa, fica dentro das ruas. Olha o problema, tá vendo? A gente vai querendo fugir, tampar o sol com a peneira, vai criando problemas para os outros. Isso acontece conosco. Aí quando a gente passa com o carro, molha todas as engrenagens lá dentro. Eu chego em casa, paro, puxo o freio de mão e deixo. Passam os 3 dias, vamos sair, tiro o freio de mão, engato a ré, e quem disse que o carro sai? Não sai. Está freado, mas o freio de mão está solto. E depois de muita luta, ele faz um barulho, pá, e sai. Isso aconteceu 2 vezes. Eu falei, mas por quê, né? Aí a minha esposa teve a ideia de perguntar para uma pessoa na rua que disse que era motorista, não sei o quê, e ele disse, não deixa puxar do freio, deixa o carro solto. Porque seca aquela água com sal, com lama, e trava toda a lona de roda. Puxa, mas perfeito, não é? Então, autocuidado é assim. Se você cuida de você, você não trava as coisas. E quando você está carregando essas tranqueiras, desculpa, do passado, você está carregando toda essa lama, esse sal grudado no seu freio e você não sai do lugar. Entende? Desse jeito. Então, vamos lá. Autocuidado, cuida de você. Por que é difícil perdoar, gente? Por quê? Primeiro, porque quando a gente fala em perdoar, a gente está falando de uma ofensa, não é? E essa ofensa, por exemplo, uma traição. Você não fez o que você disse que ia fazer. Você não fez. Você cumpriu? Não cumpriu. Isso pode ter acontecido na infância. Às vezes a gente pensa em amor, né? Em traição. Mas a traição pode ter acontecido com o papai. Você, meu pai, dizia que me amava, me beijava, me chamava de minha princesa, mas me traiu com outra mulher. Olha só, me traiu. Não é? Como a criança fala. Mas o adulto falando da criança, sabe? Ela viveu isso na infância e dizia, meu pai me traiu com outra mulher. Mas como traiu foi a esposa dele, não foi você. Pô. Você era filha. Né? Mas sente isso. E isso é uma ofensa muito grande. E essa ofensa, ela dói. E nós vimos no encontrão de sábado passado com meus alunos sobre dor e sofrimento. Então, a dor é física. E essa traição pode ter trazido uma dor física grande. Né? Mas não só física, como um sofrimento emocional. Sentimento de tristeza, de ter sido traída, de abandono, de rejeição. E perdoar isso? Como perdoar isso? Bom, isso ficou no passado. E aí, nos dias de hoje, você tem uma relação que passa pela mesma situação. Para você perdoar essa situação de hoje,
Você tem que antes perdoar a situação lá de trás. Entende? Está aí o segredo. E isso a gente faz no processo terapêutico Origem, com muita clareza. Segundo, porque é difícil perdoar. Mas quando a criança cresce vivenciando tudo isso, acaba afetando? Sim, afeta, claro que afeta, Cleudete. Sempre afeta, né? Sempre deixa alguma coisa, sabe? Mas é por isso que existem processos para a gente poder limpar tudo isso. A lavanderia, tem uma lavanderia chamada processo terapêutico Origem, que lava. Segunda, por que é difícil perdoar? Segundo motivo, sentimentos negativos. A raiva. Raiva é uma emoção natural. Nós vimos lá na primeira semana do processo terapêutico Origem. Primeira. Segunda semana, primeiro pilar, vida em equilíbrio, mente, emoções e corpo. E a raiva é uma emoção natural da gente. Mas, quando ela exagera, vai num nível muito alto, ela gera esse prejuízo todo. E você não consegue controlar e guarda. Gera ressentimento. Ressentimento é uma amargura e hostilidade por aquilo que aconteceu. Estou amargando aquilo. Amargo, fel, bilis, boca amarga. E a hostilidade. Eu quero que aquela pessoa... Senão, não perdoo. E se passar? Olha, você pode fazer carne moída da pessoa que você tem raiva. Não passa. Né? É isso aí, Cida. Quando a raiva vira ódio, é um pulinho. É um pulinho. E você pode matar a pessoa que não passa. Sabe? Bom, ressentimento é outra coisa que impede, sentimentos negativos, que impede você de perdoar. E terceiro, a mágoa, que é a dor emocional. E a dor emocional, nossa, você não consegue descobrir fácil, ela está lá dentro. E ela gera, tudo isso gera adoecimento na nossa vida, é ou não é? O que eu perco por não perdoar? O que eu perco? Eu perco vida. É isso que você perde quando você não perdoa. Você perde a vida. Pensa que não. A falta de perdão adoece a gente. A gente perde a saúde. Como assim falta de perdão adoece? Eu perco a saúde emocional. Com a saúde emocional, vai embora minha alegria, vai embora meu ânimo, vai embora meu prazer, vai embora meu sentido de vida. Eu me torno uma pessoa triste, deprimida, ansiosa, mal-humorada, brava, não é? Saúde emocional. E a saúde emocional leva à minha saúde mental. Eu só fico pensando loucuras. Eu só penso em perseguições, eu só penso em estão me prejudicando, estão querendo me passar a perna, estão querendo me enganar, estão querendo me trair, estão me julgando, estão me criticando. Minha saúde mental começa a ficar comprometida pela falta de perdão. E aí, tudo isso gera comprometimento físico, fisiológico. São hormônios que me prejudicam, que não deviam estar na minha corrente sanguínea o dia inteiro, mas estão. Não é? Então, o adoecimento físico vem, pessoas. Vem. Vem câncer. Vem. Vem problema de entupimento de veias, cegueira, surdez. Vem tumores, azia, gastrite, úlcera, problemas na coluna, vem tudo, gente. Pois é, a gente prefere tratar com remédio, né? Fazer o quê? Mas não só perde isso, perde a saúde nas relações, porque eu me distanciei primeiro dos meus pais, depois dos meus amores, depois dos meus filhos, depois dos amigos. Não quero mais estar perto de ninguém. E eu perco relações de trabalho, não confio mais em ninguém. Relações de trabalho, como a Livena falou. E eu me distancio, eu não aceito às vezes uma promoção, porque eu não quero ficar perto daquela pessoa. E eu perco prosperidade na vida, né? Abundância. E eu não sei por que eu estou pobre, por que eu gasto, por que minhas contas não fecham nunca. Afinal de contas, Cris, o que é perdoar? Vamos lá. Perdoar. Em latim, perdoare. Per é através de, por completo. É uma palavra feita de duas. Perdoar. Per.
per, através de alguma coisa, ou por completo. Donare é conceder, oferecer. Então, dar o perdão por completo. Não é um pedacinho. Né? Não é um pedacinho, é por completo. E isso assim, ó, oferecer o perdão de uma forma total. Mas como assim, Acrísio? Isso não significa que o que foi feito não é certo. Não significa que o que foi feito não. Pô, foi mal isso que você fez. Você me maltratou, você me fez mal. Olha quanta trauma eu trago. Não é absolver. Não é dizer não teve crime, descriminalizar, como tem no direito, né? Então, é oferecer o perdão por completo. O perdão é um ato que transcende, então, a mera ausência de punição. Eu não quero punir. Camarada, se tem que acontecer alguma coisa, vai acontecer, mas eu não sou eu que quero. Eu quero estar livre disso. É quando você alcança uma dimensão muito mais profunda de transformação. E essa dimensão é o coração limpo, é paz na sua vida, é descolar de coisas que não servem. O não perdoar, a mágoa, o ressentimento, a raiva, é manter em você a sujeira do passado que você odeia. E não só a sujeira, mas as pessoas. Então, se você quer paz, quer ser livre, quer crescer, perdoa por completo, deixa ir. Fica livre para você crescer, porque com esse peso você não cresce. Entende? Perdoar é um gesto ativo de doação, onde a gente concede algo valioso. Ato ativo. Ativo significa eu quero e eu vou atrás. Não é esperar pedir. Eu vou atrás, eu vou promover, eu vou provocar. É um ato ativo de doação. Não se cobra nada em troca. E nesse ato de doação, a gente entrega algo valioso. Liberdade da culpa. Isso não tem preço. A culpa deixa amarrado em mim. Liberdade da culpa. A paz interior minha. E a oportunidade de reconciliação. E reconciliação não significa necessariamente estar junto, mas se é para reconciliar, sim. Oportunizar o crescimento, não é? Então, perdoar é um gesto ativo de doação, de algo valioso, e que me reconecta à vida. Porque quando eu não perdoo, eu não estou na vida, eu estou na morte. Por tudo que nós falamos. Né? E então é o que está acontecendo nessa semana para os meus alunos do processo terapêutico à origem. Estão trabalhando isso porque no sábado vai acontecer o encontro. O encontro dentro da gente. Não é fora, é dentro da gente. E a gente pode falar o que doeu, não é? Falar o que doeu honestamente e entregar o que é valioso, a liberdade da culpa, a liberdade do crescimento, né? No processo terapêutico à origem. Bem, aqui hoje nós falamos sobre por que é difícil perdoar, o que eu perco se eu não perdoar, o que eu ganho em perdoar e dicas para perdoar, agora no finalzinho, né? Mas eu vou dizer o seguinte, faz assim, traz ao menos uma pessoa difícil, uma pessoa que você ainda não perdoou, tá? Não a mais pesada, a menos. Porque o mais pesado precisa de algo mais. Bota essa pessoa aí na sua frente, é um exercício de imaginação. Bota ela aí na sua frente, olha para ela. E diz assim para ela: o que você fez doeu muito em mim. O que você fez me fez sofrer emocionalmente até os dias de hoje. Mas eu entendi que eu não preciso mais carregar esse peso dentro de mim. Eu quero você livre. Eu quero me libertar.
Então segue. Segue a sua vida feliz. Segue em paz. Eu te perdoo. Nós não devemos nada um para o outro. Que eu quero seguir a minha vida livre, sem essa amarra que não me faz bem. Segue livre. Tá bom. É assim que a gente faz, né? E quinta-feira tem mais uma live falando desse assunto. Carregar a mágoa adoece. Entregá-la liberta. Então eu vou mostrar para vocês mais um exercíciozinho que nós vamos trabalhar no sábado, eu e os meus alunos do processo terapêutico Origem, tá bom? Escreva, Diná, esse texto, eu vou mandar, tá bom? Vou mandar. Bom, se você gostou da live de hoje, vou pedir para você colocar um coraçãozinho aí e compartilha, tá bom? Se inscreve no meu canal no YouTube, que todas essas lives ficam guardadas no meu canal do YouTube, @Crisio de Medeiros, tá bom? E gratidão. Quinta-feira às 19 tem mais. Já convida seus amigos, tá bom? Foi um prazer. Aos meus alunos, valeu por vocês terem vindo. Espero que tenham gostado da nossa live de hoje. Andréa Zanetti, Cláudia Correia, Terezinha, Lucilena, Livena, Narayane, Matilde, Carlos Ramos, Luciana, Sandra. Oh, gente boa. Fiquem com Deus e até quinta-feira. Dá licença que eu vou desligando, tá bom?